Parece que a Europa meteu pés ao caminho e celebrou 2 acordos em menos de um mês. Em primeiro lugar, o Mercosul e outro, um acordo comercial com a Índia. O que é que isto pode significar para a indústria automóvel europeia? A Índia é o país mais populoso do mundo, 1.500 milhões de pessoas. O mercado não é assim tão grande como os chineses. A China vende sensivelmente, se contarmos os comerciais, para aí uns 30 milhões de carros. A Índia vende 4 milhões e meio, ou seja, aqui uma grande discrepância. E este acordo, sem dúvida, que vai ajudar imenso a conseguir uma fatia maior desse mercado que está a crescer. Com essas sinergias, achas que podemos nós também passar a ter carros mais baratos aqui na Europa? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Hoje vamos falar das exportações europeias e tudo aquilo que está a mudar. Como nós bem sabemos, na China já não há uma procura tão grande como outrora de carros europeus. Aliás, a Volkswagen de 1993 até 2023 liderou aquele que é o maior mercado mundial de automóveis. Agora, os chineses, com o advento das marcas locais, querem cada vez mais os seus próprios produtos e as marcas europeias tiveram de começar a fazer contas à vida. Como se não bastasse, do outro lado do Atlântico, Donald Trump num dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, e como nós sabemos, estamos a falar de tarifas, isto não é compatível com o cotidiano de gigantes industriais, que são autênticos leviatãs, onde não é fácil é manobrar. Exatamente, é necessário previsibilidade a longo prazo para também tomar decisões estratégicas. É verdade, e é aqui que surgem as boas notícias. Parece que a Europa meteu pés ao caminho e celebrou 2 acordos em menos de um mês. Em primeiro lugar, o Mercosul, que já há 25 anos que andava para ser assinado, e outro, um acordo comercial com a Índia, que vai baixar drasticamente as tarifas de importação, não só de automóveis, mas de vários produtos para estas duas geografias. E é precisamente isso que vamos falar ao longo dos próximos minutos neste Autorádio. Comigo tenho o Fernando Gomes e no comando desta emissão tenho a Sofia Teixeira, que já não se juntava a nós ali do outro lado há bastante tempo. Bem-vinda, Sofia. Pois bem, Fernando, vamos começar se calhar pelo acordo mais recente. Quantas pessoas é que a partir de agora têm maior possibilidade? Com este acordo com a Índia, estamos a falar de um mercado potencial de quantos milhões de pessoas? E o que é que isto pode significar para a indústria automóvel europeia? A Índia é o país mais populoso do mundo, mesmo mais populoso que a China, tem, se eu não me engano, 1.500 milhões de pessoas. Mas o mercado não é assim tão grande como os chineses. A China vende sensivelmente, se contarmos os comerciais, para aí uns 30 milhões de carros por ano. A Índia está a crescer, mas vende 4 milhões e meio, ou seja, aqui uma grande discrepância. Mas as previsões apontam para que em 2030 esse número já seja 6 milhões de carros por ano. Ou seja, há aqui um potencial grande crescimento. Claro que as marcas europeias querem ter uma parte desse bolo, né? E este acordo, sem dúvida, que vai ajudar imenso a atingir, a conseguir uma fatia maior desse mercado que está a crescer. Porque a verdade é que as marcas europeias estavam-se a confrontar com uma dificuldade enorme, aqueles que são os seus mercados tradicionais, e durante muito tempo o garante de contas, boas contas, deixou de existir. China, com reduções drásticas, basta ver o que está a acontecer na Porsche, reduções drásticas nas marcas vendas. Premium estão a sofrer em particular. E tu falaste há pouco que a Volkswagen liderou durante 20 anos, agora já não é líder, mas ainda assim, de acordo com os números de 2025, estamos a falar de mais de 1 milhão de veículos que eles vendem na China. Sim. Ou seja, é um volume que tu não podes dizer... vamos esquecer isto, vamos atacar outros mercados, não é? E mencionavas, já voltamos à Índia, mencionavas as marcas de luxo, foi aquilo que foi o garante de lucros recordes durante anos a fio. O Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Porsche. Sim, mas mesmo as marcas premium, as tradicionais alemãs, Mercedes, BMW e Audi, tem na China, ou tem tido na China, se não é o seu maior mercado, é um dos maiores mercados a seguir aos Estados Unidos. Ou seja, os mercados que garantiam os lucros muito, muito gordos destas marcas, de um momento para o outro,
deixaram de ser essa fonte de rendimento. E entre marcas generalistas e marcas de luxo, falando do acordo com a Índia, e recordo que nós tínhamos tarifas de até 110% para os veículos importados para a Índia, para quem é que isto poderá ser melhor? Para as marcas generalistas, para as marcas premiums ou para toda a gente? Eu acho que a longo prazo será para toda a gente, mas no imediato acho que vão ser as marcas premium as mais favorecidas, porque para tu contornares as tarifas indianas, tal como acontece aqui na Europa, tens que produzir localmente. E digamos que o mercado indiano, apesar de ter um volume de 4,5 milhões de carros por ano atualmente, os veículos de premium ou de luxo, claro que é uma quantia muito menor. Logo não faz muito sentido estar a abrir fábricas locais para vender, sei lá, 1.000 ou 2.000 carros ou algo assim do género. Eles encontraram uma solução de compromisso que é o chamado dos knockdown kits, ou seja, tem um kit de componentes que é exportado para a Índia e eles já lá acabam de montar o carro. Permite suavizar um pouco esse impacto das tarifas. Um pouco como acontecia em Portugal nas décadas de 50, 60 e 70, as regras de incorporação nacional. Exatamente. Os carros vinham praticamente concluídos e eram acabados de montar. Exatamente. E o que a China também está a fazer aqui na Europa, por exemplo, ou seja, já acontece em Barcelona com a Chery, em que vêm os componentes todos da China e eles acabam de montar o carro em Barcelona. Sim, com algumas queixas por parte da ACEA e também da indústria dos componentes, porque diz que se não houver compra de componentes na Europa, o valor acrescentado de ter uma fábrica cá é reduzido, é muito reduzido. Sobre a Índia, efetivamente vai haver um acordo a duas velocidades. Nos carros abaixo de sensivelmente 15 mil euros as tarifas vão se manter, porque este é o grosso do mercado indiano. Em valores acima dos 15 mil euros é onde está de facto o filão, porque não há alternativas no mercado interno em termos de produção para carros de luxo, e pode ser exatamente a notícia que faltava a marcas como a Mercedes, a Audi, a BMW, que agora tem é um mercado que ainda tem muita pobreza. Nestes 1.500 milhões de habitantes, nem todos são potenciais clientes ainda do automóvel. Mas abre-se aqui uma hipótese, porque temos uma classe média galopante, também está a crescer, vibrante, que está a crescer e que já consegue não olhar para este tipo de propostas como algo inalcançável, mas agora sim, começa a ser tangível porque os valores vão se reduzir de forma drástica. Sim, exatamente. Ou seja, se por exemplo, a Mercedes queria colocar lá um modelo à venda e tinha que pagar uma tarifa, sei lá, de 110%, e agora vai ser reduzido. Mata o... Aliás, há um episódio até que envolveu o senhor Elon Musk, que ele queria vender os seus elétricos na Índia e tentou entrar em negociações com o governo indiano para também reduzir essas tarifas, só que o governo indiano foi inflexível, o que originou uma série a resposta já a Elon Musk que pronto, não apreciou essa decisão. Claro que com este acordo com a União Europeia, as marcas premium alemãs pelo menos têm aqui uma vantagem. Só para ter uma ideia do que é o mercado indiano, que tu falaste nessas assimetrias muito grandes que o mercado indiano tem. Historicamente, 90% a 95% do mercado indiano era constituído por carros novos até 15 mil euros. Ou pouco mais do que isso, ou seja, sobrava ali 5 a 10% do mercado para esses veículos acima dos 15 mil euros. E não estamos propriamente a falar de marcas premium. Por exemplo, ainda agora a Renault lançou lá um novo Duster, diferente do nosso porque tem muito conteúdo local e tem muitas adaptações locais, mas isso não é um carro de 15 mil euros, ou seja, já é considerado um carro para a classe média. E nós aqui, para nós, está na... Nem tem o badge, nem tem a marca não associada, não, tem o Dacia. Pronto, só um pequeno à parte, isso há uma razão histórica, há um certo simbolismo, porque o Duster foi o primeiro SUV
daquela classe a entrar no mercado indiano. Inaugurou o segmento. Então tem ali um valor simbólico. Então, de tal forma que... O Duster é uma espécie de Nissan Qashqai indiano. Como o Qashqai está para a Europa, o Duster está para a Índia. Sim, porque a Índia também gosta muito de SUVs, o mercado lá também é dominado, já mais de metade das vendas são SUVs, por isso. Sim, e as estradas também não são propriamente as mais regulares para carros convencionais, ainda que os 3 volumes e os carros citadinos sejam o grosso daquele mercado. A importância deste acordo entre a União Europeia e a Índia é tão elevado que Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, chamou este acordo a mãe de todos os acordos. De repente parece que... parecia o Donald Trump a falar, dá assim umas frases fortes. A verdade é que já há marcas, estávamos a falar sobretudo de marcas de luxo, que têm uma classe média cada vez maior e também uma classe alta cada vez mais fervilhante, mas os construtores, os grandes grupos europeus também têm aqui já uma palavra a dizer. Aliás, há grupos que já começaram este processo há alguns anos atrás. Falo do grupo Stellantis, que sobre a batuta de Carlos Tavares, que, como nós sabemos, já não está na liderança deste grupo, antecipou este movimento com uma estratégia de integração local profunda e começou a apostar forte na Índia. Quase que esqueceu tudo o que estava a acontecer na China e olhou para a Índia como um mercado com potencial, que tem pessoas, que tem uma população muito jovem e que tem uma economia que tem os seus desafios naturalmente, mas também tem as suas oportunidades. O grupo Volkswagen também tem tido lá muito investimento, ao ponto de inclusivamente ter adaptado a plataforma MQB A0 para a Índia, com alguma simplificação a nível tecnológico e a desenhar modelos específicos para este mercado. Sim. Entre eles o Volkswagen Taygun, que eu tive a oportunidade de fazer uma road trip pelos Estados Unidos com este modelo, veio diretamente da Índia para Los Angeles, para os World Car Awards, exatamente, para os test drives em Los Angeles, e eu tive a oportunidade de ir até o Death Valley e voltar com o carro. Tem uma particularidade dos carros indianos, não sei se sabes, que é a partir dos 110 km por hora tem um bip como se tivesse o cinto desapertado, ou seja, é impossível ou é muito difícil tu circulares acima dos 110 km por hora, porque estás sempre a ser... É repetitivo o sinal? É repetitivo, não se desliga e não dá para lhe tirar o pio. E posso dizer que esse bip tem 3 fases na nossa cabeça, pelo menos na minha teve. Na primeira fase estás sempre a ouvi-lo, depois parece que o teu cérebro consegue anulá-lo e consegues lidar bem com aquele pip, 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 e numa terceira fase parece que ele... É quando o cansaço já começa a bater, que ele vem com força e parece que vem com um martelo. Pim, pim, e torna-se difícil fazer a viagem. A verdade é que a viagem das marcas europeias para a Índia está a correr bem, e já falámos da Stellantis, já falámos também do grupo Volkswagen, falo finalmente da Renault. Enquanto a Stellantis e o grupo Volkswagen tentam crescer, a Renault está sobretudo a tentar recuperar algum terreno perdido, porque como o Fernando dizia e bem, a marca francesa em 2012 foi para lá com o Dacia, com o Duster, correu tudo muito bem, e a marca está agora num contra-ataque total com o International Game Plan 2027, onde inclusivamente o CEO da marca diz que este pode ser um dos mercados mais importantes a nível global para a Renault. Uma curiosidade sobre a Renault, nós cá em Portugal e na Europa temos o Dacia Spring. O Dacia Spring vem da China, só que é baseado num carro que foi desenvolvido para a Índia, que é o Renault Kwid, que pronto, ainda é lá vendido. Ou seja, e todas as marcas que tu referiste têm produtos específicos para a Índia. A Skoda, falaste que tinha uma adaptação da MQB A0, e eles vendem lá vários SUVs e tem um sedã que só são para basicamente para aquele mercado. A Citroën também vende lá uma versão do C3, e depois já aqui uma história curiosa, porque o C3 que nós temos cá à venda a plataforma teve ou
ou seja, foi desenvolvida, não foi desenvolvida, foi readaptada da Índia para a Europa através da Tata, que a Tata é um conglomerado, é um gigante. É um gigante. Eles fazem tudo e mais alguma coisa. E a Stellantis... Aliás, são proprietários da Jaguar Land Rover. Exatamente, são os proprietários da Jaguar Land Rover e depois têm 1 milhão de empresas. Eles até são donos do chá britânico, da Tetley, por isso eles estão envolvidos em tudo. E eles também têm centros de desenvolvimento, obviamente locais, e a Stellantis pediu à Tata para... A viagem é curiosa, porque esta plataforma era europeia, foi adaptada para ser vendida na Índia, e eles depois pediram à Tata para readaptá-la novamente para a Europa, para servir a plataforma Smart da Stellantis, para servir o Citroën C3, o Fiat Grande Panda, o Opel Frontera e todos estes carros que a Stellantis tem dado a lançar. Ou seja, andamos aqui estilo ping-pong com a Índia. Não deixa de ser curioso, mas falando do ponto de vista tecnológico, nós tendemos a olhar para a Índia e ter apenas percepção daquilo que muitas vezes vemos nas ruas, mas a Índia, do ponto de vista de engenharia, é um portentado tecnológico. Sim. A nível de satélites, mísseis e rockets, é dos países mais desenvolvidos. Em termos de indústria automóvel, que é aquilo que importa sobretudo para este autorrádio, eles desenvolveram nos últimos 4 anos 2 centros de desenvolvimento gigantescos com pistas ovais, testes, infraestruturas que não envergonham ninguém, aliás, e que nivelam pelo melhor que se faz em todo o mundo. E no meio disto tudo, falando de Índia, há um gigante meio escondido, que é uma curiosidade, e que é das marcas com maior margem em todo o mundo, e não é muito provavelmente nenhuma daquelas que vocês estão a pensar. Fernando, qual é que é a marca que lidera na Índia e que tem margens fantásticas em cada modelo que produz, apesar de produzir sobretudo modelos baratos? Exatamente, estamos a falar da Suzuki. A Suzuki é muito discreta, pelo menos aqui na Europa tem uma presença relativamente discreta, mas fiquei surpreendido quando o ano passado se estava a comparar as margens de rentabilidade de cada construtor e a Suzuki estava atrás da Ferrari. A Ferrari é que tem maior rentabilidade por carro vendido e a Suzuki vem em segundo. Então eu fico sempre a pensar, então, nós aqui na Europa queixamos-nos muito que os carros pequenos não dão dinheiro, não são rentáveis, e a Suzuki surge como a segunda marca mais rentável da indústria automóvel. Que é algo surpreendente, tenho que admitir. Mas é claro que as regras na Índia são um pouco diferentes das europeias, mesmo, seja a nível de equipamentos de segurança, seja até a nível de equipamentos de conforto, mas a Suzuki está na Índia, ou seja, eles basicamente não é uma presença direta, eles compraram... não deram uma participação. Tem uma participação na Maruti, que é uma participação maioritária, mas basicamente agora aquilo é tudo Suzuki. É o Suzuki Swift e depois as derivações do Suzuki Swift, ou do Vitara, e modelos específicos também para esses mercados. E eles têm uma liderança absurdamente confortável. Durante muito tempo tiveram 50% do mercado só para eles. O ano passado foi de 40%, mas mesmo assim acho que eu não conheço nenhum mercado com este nível de volume de vendas em que tenhas uma marca tão dominante nesse mercado. E também há uma outra marca que também temos que mencionar, que não é europeia e que também conseguiu uma grande presença no mercado indiano, que é a Hyundai. Que a Hyundai também foi lá com tudo, ou seja, desenvolvimento local, centros de desenvolvimento locais, fábricas locais, tudo componentes locais, que lhe permitiu durante muitos anos, ou seja, desde que eles chegaram lá em força, desde, se não estou em erro, 2019, assumir o segundo lugar, ou seja, ser a segunda marca mais vendida na Índia. E só a perderam o ano passado porque a Tata e a Mahindra, que é o nome oficial da marca, conseguiram em 2025 um brilharete e ultrapassar a Hyundai. Nós mencionamos, e temos falado por motivos óbvios muitas vezes das marcas chinesas, mas pela capacidade de reinvenção, de crescimento, e por vezes há aqui um gigante silencioso chamado Hyundai que conseguiu algo similar num tempo também
similar. Se nós recuarmos até meio da década passada, até 2015, a Hyundai decidiu, nós queremos ser dos maiores grupos a nível mundial. E o que é que eles fizeram? Fizeram na Europa exatamente aquilo que também fizeram na Índia. Abriram centros de desenvolvimento, abriram fábricas, desenvolveram produtos a pensar nas necessidades locais e os resultados estão à vista. Os resultados estão à vista. Na Europa estão muito bem implementados. Curiosamente, acho que aqui que faz parte do grupo Hyundai até está melhor posicionada, mas pronto, são uma presença sólida. Eles têm a ambição de crescer mais, obviamente, e o facto de eles terem conseguido, pronto, na Europa demorou mais tempo, mas o facto de terem conseguido isso na Índia foi quase chegar, ver e vencer. Não deixa de ser notável para alguém que não tinha presença nenhuma há 10 anos na Índia, ou muito pouca. Eu tive a oportunidade de falar com o Xavier Martinet, que é o CEO da Hyundai Motor Europe, há cerca de 4 meses, ou seja, já passaram 4 meses, o tempo passa rápido. Podem ler essa entrevista em razãoautomóvel.com, mas onde ele diz 2 coisas importantes. Uma é que a Hyundai não tem medo algum dos chineses. Acha que tem tudo aquilo que é necessário do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de qualidade de produto para nivelar com os melhores. E, aliás, é para isso que a Hyundai está a olhar. E em segundo lugar, quer a liderança. A Hyundai acredita que na Europa pode olhar olhos nos olhos para uma Toyota, para uma Skoda e para uma Volkswagen. Portanto, aquilo que nós vamos ver nos próximos meses vai ser uma ofensiva de produto sem precedentes por parte da Hyundai, assente sobretudo no segmento B. Xavier Martinet disse-me nesta entrevista que uma analogia engraçada e que até resulta relativamente bem em português. O segmento B na Europa é como o pão com manteiga, ou seja, é a base de tudo, é aquilo que garante o cotidiano. Exatamente. É aquilo com que se começa o dia. Eu achei a imagem giríssima. E tentando fechar aqui uma parte, há mais alguma coisa que queiras destacar relativamente a este acordo entre a União Europeia e a Índia? Nota-se que há aqui um certo ressentimento por parte da Índia relativamente àquilo que Donald Trump tem vindo a fazer, e pode ter sido também aqui um acerto de contas entre estas duas. Falaste do acordo Mercosul que demorou 25 anos a chegar a bom porto. Este da Índia também já tem alguns anos, se não estou em erro, 7 anos, e até houve negociações, houve um período que não houve negociações. Mas há aqui um detalhe, porque sim, a Índia está a abrir as portas ao mercado, aos europeus, mas ainda continuamos a ter restrições. Por exemplo, os europeus só vão poder exportar até 250 mil carros, e dos quais 90 mil são elétricos. O mercado elétrico, o mercado dos automóveis elétricos na Índia ainda é muito pequeno. Em 2025 acho que correspondeu a 4 ou 5% do total. Mas essa parte, Fernando, é fundamental. Se nós olharmos para isto do ponto de vista de para onde é que a Europa pode exportar, a verdade é que os chineses não querem os elétricos europeus, os americanos simplesmente não querem elétricos, e o mercado europeu não é grande o suficiente para conseguir absorver toda a capacidade produtiva da Europa. Então a abertura aqui desta janela de oportunidade para a Índia e também para o Brasil são as melhores notícias que a indústria automóvel podia receber. Sim, mas tem algumas ressalvas, porque quando tu fores procurar pelos modelos elétricos na Índia, ou seja, não tem as especificações dos nossos modelos, são bastante inferiores, seja a nível de potência, seja a nível de autonomia, porque precisam de ter um preço bastante baixo. Mais uma vez, acho que aqui a vantagem está do lado dos premium, porque quem está disposto a pagar por um Mercedes, um BMW ou um Audi, certamente não se irá importar de pagar também por um elétrico mais caro. Para conseguir o volume, ou seja, conseguir, como é que se diz? Crescer? Expandir? Ou não é expandir, é mandar, transferir produção. Escoar. Era a palavra que estavas à procura. Para conseguir escoar foi produção. para aí a 4ª tentativa, também não foi um pouco à semelhança destes acordos, foi para aí a 4ª ou 5ª tentativa. A tentativa
eu não diria que é tentativa e erro, mas é muitas tentativas, sem dúvida. Mas pronto, para conseguir escoar produção, acho que pelo menos para as marcas generalistas, eu não sei se será ainda a altura certa, porque o mercado indiano ainda tem que, a esse nível, tem que amadurecer bastante. Pode ser que esta abertura esta baixa tarifária seja o catalisador necessário para as vendas nesta geografia arrancar. Deixamos a Índia e vamos pegar, não no carro, porque não dá, mas vamos para atravessar o Atlântico. Mas vamos atravessar o Atlântico, não sem antes mencionar um facto curioso, e para quem gosta de história isto tem sempre o seu interesse. Foram os europeus que descobriram, aliás, foram os portugueses que descobriram o caminho marítimo para a Índia. E agora o caminho automóvel para a Índia é descoberto pelos europeus, mas novamente com um português a bordo. António Costa esteve na assinatura deste acordo. Ele próprio tem dupla nacionalidade. Exatamente. E tem ligações familiares a este país. Naturalmente que a presença portuguesa em Goa ainda hoje se faz notar e das conversas que eu tenho tido com alguns amigos que são indianos dos World Car Awards, é uma presença querida, há uma boa relação entre os dois países. Não deixa de ser curioso, que a história nunca se repete, mas quem não a conhece é surpreendido por ela, dizia um professor meu. Portanto, curiosamente, mais uma vez, um português, os portugueses a serem a cola que une dois povos. E com isto passamos para outro povo, também com uma grande ligação histórica ao nosso país, e unido pelo, quanto a mim, o mais belo de todos os laços, que é a língua. Falo naturalmente do Brasil, que é um mercado, não só o Mercosul, que se abre, mas é o maior, naturalmente, na América do Sul, que se abre a todas as possibilidades para a indústria automóvel. Fernando, o que é que está em causa com o Mercosul? Passámos agora da Índia, agora vamos para o Brasil. Sim, tal como a Índia, o Brasil também era um mercado bastante protegido, tinha tarifas de 35% para importações, para as importações vindas de qualquer parte do mundo, o que levou muitas marcas europeias a abrir também lá instalações, tanto nos desenvolvimentos próprios, e a verdade seja dita, correu muito bem, por exemplo, para a Volkswagen e para a Fiat. Aliás, a Fiat vende mais carros na América do Sul do que na Europa, e faz da Fiat a marca que mais vende na Stellantis, o que se calhar as pessoas não têm grande noção, porque a Fiat já foi líder do mercado europeu e agora está lá para meio da tabela, mas os volumes que ela transaciona no Brasil são imensos. Mas é tudo desenvolvimento local, produção local, e neste momento são líderes do mercado. É interessante que dos dois lados, nem sempre acontece, mas os acordos também têm de ser bom para os dois lados. Nós temos assistido, sobretudo do lado dos agricultores, a um questionamento relativamente a este acordo do Mercosul, mas do lado brasileiro há uma celebração. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, é este o nome da associação, a ANFAVEA, está satisfeita porque acredita que o mercado brasileiro poderá não só receber mais tecnologia, carros mais avançados, mas também terá capacidade para fazer exportação de componentes. Portanto, sim, há aqui uma dimensão bilateral neste acordo. Mas depois também há aqui uma vantagem para os próprios construtores. E aqui, se calhar, a vantagem vai mais para os generalistas, porque já têm lá uma presença grande, muito forte. Por exemplo, no caso da Stellantis tem a Fiat, eles agora podem ter maiores sinergias entre o que é vendido cá na Europa e o que é vendido no Brasil. Eu sei que... Pronto. Com essas sinergias, achas que podemos nós também passar a ter carros mais baratos aqui na Europa? Isso vai depender da estratégia Então, mas se temos sinergias, sim, normalmente as sinergias resultam é para reduzir custos, é um facto. Mas agora a questão é, poderá ser uma oportunidade para o construtor também melhorar as suas margens e salvaguardar. E elas estão magras, é verdade. Exatamente, mas por exemplo no caso da Stellantis, sabemos que o grande Panda que é vendido cá também vai para o Brasil, claro que vai ser adaptada lá às necessidades locais,
mas vai permitir ter um produto verdadeiramente global, que é algo que é uma tendência, por acaso está a retrair-se na indústria. Estamos a ver cada vez mais produtos com desenvolvimentos regionais específicos para cada região do globo, e aqui a Stellantis se calhar tem aqui uma janela para conseguir ter um modelo para dois mercados grandes e sim, ter essas tais sinergias, mas agora se isso vai se refletir nos preços... Eu tenho sempre dúvidas, tenho sempre essas dúvidas. Essa visão de indústria é muito interessante, eu também tenho essas dúvidas, mas não consigo esconder o entusiasmo quando nós olhamos para isto num ponto de vista um pouco mais extenso. Olha, o Brasil, falando só do Brasil, é uma das 10 maiores economias do mundo. É uma economia que fervilha de atividade. O Brasil é tão grande que permite ser-se um país a várias velocidades e capaz, por vezes, do melhor e também do menos bom. E custa mais vezes ver nas notícias caricaturas do Brasil quando nós estamos a falar de um país que tem uma indústria aeronáutica pujante, tem uma economia pujante em áreas tão diversificadas. Estávamos a falar de engenharia, mas podemos falar do marketing, que dá 10-0 à maioria dos países do mundo, e portanto eu só posso ver com bons olhos este aproximar entre a América do Sul e a Europa, e acho que vai servir bem os dois continentes. No entanto, ninguém quer disrupções no mercado e, portanto, este programa de isenções de tarifas não vai ser imediato. Não vamos acordar amanhã e de repente vai deixar de haver tarifas, pois não? Não, isto tem tudo prazos, ou seja, vamos assistir a uma redução gradual destas tarifas e até uma isenção total, mas essa isenção total só deverá chegar nos anos 40, ou seja, ainda estamos aqui em 2026 e até 2040. Mas o tempo passa a correr. É um facto. O tempo passa a correr. Mas pronto, ou seja, porque também temos que ver aqui uma coisa, o mercado brasileiro, ou pelo menos o setor automóvel brasileiro, também tem que se adaptar a esta nova realidade, até para se manter a sua competitividade a longo prazo. Mas sim, tarifas de 35% agora, vamos reduzindo gradualmente até ao zero, mas num processo que poderá demorar mais uns 20 anos, ou quase 20 anos. Nós seguramente estaremos cá para acompanhar tudo isso. A verdade é que fecharam-se duas portas, a China e os Estados Unidos, ou ficaram entreabertas, e abriram-se duas janelas. A Europa, no meio de tantos tropeções que tem dado sobre si mesma, a verdade é que perante o abismo conseguiu não ganhar asas, mas pelo menos abrir dois fortes paraquedas. Não seria tão taxativo como Ursula von der Leyen relativamente a... Esta é a mãe de todos os acordos, mas eu acredito que poderemos tirar daqui bons filhos. É isso que nós vamos acompanhar nas próximas semanas e meses, porque ainda está tudo por decidir, ainda só se assinou, ainda só se firmaram intenções. Agora é necessário que a Europa não volte a tropeçar em mais regras e mais questões. Sabemos que o Mercosul, pelo menos agora, houve deputados, já não sei quem é que foi, mas sei que agora o acordo está em tribunal. Nós temos essa capacidade essa capacidade de começar a burocratizar e transformar uma boa notícia em má notícia. Estávamos a falar de filhos e da mãe, de todos os acordos. Está a ser um parto difícil, mas nós vamos acompanhar. Mas sim, eu espero que sim, porque isto efetivamente abre muitas oportunidades para os dois lados, não é só para a União Europeia, obviamente, mas também para a América do Sul, para a Índia. E estamos a falar de continentes muito populares. A Índia não é um continente, mas estamos a falar de população, um mercado enorme. Nós estamos a falar de continentes, mas a dimensão da Índia e a dimensão do Brasil são esmagadores. A Índia tem mais pessoas que toda a Europa, não é? Por isso, muito mais pessoas que toda a Europa. Por isso tem um mercado com potencial gigante, não é? Não só no mundo automóvel, obviamente, mas em outras áreas. Por isso, esperemos que não haja mais tropeções pelo caminho, não haja mais questões legais e outras. Avancemos com isto, que acho que vai ser positivo para todos. Eu acho que vai ser positivo, e mais do que isso, aquilo que permitiu todas estas décadas de paz
no mundo foi precisamente esta interdependência e esta coexistência pacífica e muitas vezes de liberdade comercial entre os povos. Quanto mais ligados nós estamos, mais difíceis também são os conflitos. E portanto eu vejo com muito bons olhos esta abertura da Europa a estes dois países, estas duas geografias tão importantes. Quanto a nós, eu espero que tenham gostado de estar desse lado. Fizemos uma viagem pelo mundo, batemos rapidamente a China, depois fomos aos Estados Unidos, mas passámos lá pouco tempo porque parece que somos cada vez mais personas não gratas lá para aqueles lados. Vamos ver quanto tempo é que dura, mas felizmente as boas relações históricas entre a Europa e a Índia e a América do Sul, relações que estão cada vez melhores, estão a permitir a estes mercados emergirem e ajudarem-se mutuamente. Quanto a nós, Fernando, muito obrigado por ter estado desse lado. Sofia, foi um gosto ter-te aí no comando da emissão. Quanto a nós, é tudo por hoje. Regressamos na próxima semana com seguramente mais um tema interessante nesta indústria automóvel que não para de nos surpreender e de fervilhar. Um abraço e até ao próximo Autorádio.